Olá, para quem é novo aqui no canal, meu nome é Marcos Silva e hoje nesse vídeo eu irei falar sobre TPC. Se você tem alguma dúvida sobre esse tema, fique comigo até o fim desse vídeo. Primeiramente eu quero agradecer você que é inscrito aqui no canal, meu muito obrigado. Já de imediato eu peço que se você gostar desse vídeo, deixe seu like. Deixando o seu like você estará ajudando muito ao canal, fará com que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas. E para você que não é inscrito, faça sua inscrição e ative também aí as notificações para você receber todos os vídeos que a gente postar aqui no canal, tudo de primeira mão, as notificações, esse sininho aí que fica do lado da palavra escrito, ative as notificações e deixe seus comentários aqui embaixo, vamos interagir aqui no canal. E um recadinho rapidinho da Shazam Suplementos, que é minha loja de suplementos online, portanto o site inteiro está em promoção, você que faz uso aí de suplementação, whey protein, creatina, hipercalóricos, dá uma passadinha lá na Shazam Suplementos, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, basta você clicar, vou deixar também o link aqui no card, basta clicar, ou você pode acessar www.shazamsuplementos.com.br, lá você irá encontrar o site inteiro em promoção, frete grátis, um determinado valor em compras, entregamos aí para todo o Brasil, parcelamos em várias vezes no cartão, 10% de descontos em pagamentos via boleto, portanto conheça a Shazam Suplementos, a minha loja de suplementos online. A TPC, que são as iniciais aí da palavra terapia pós-ciclo, trata-se de um tema do qual existem muitas dúvidas. Primeiramente é necessário deixar claro que esse vídeo é de caráter informativo e não substitui de forma alguma o acompanhamento médico, do qual eu recomendo, pois não existe uma maior segurança do qual quem faz uso de esteroides anabolizantes, que tem aí o acompanhamento de um profissional qualificado, pois trata-se aí de protocolos complexos que, se não forem efetuados de forma correta, pode lhe trazer graves efeitos colaterais. Feita essa breve ressalva, é necessário saber que durante o período de ciclo, onde se faz uso aí de hormônio sintético, ou seja, de esteroides anabolizantes, o corpo começa a produzir níveis altíssimos de testosterona. Isso favorece, obviamente, a síntese proteica, a retenção de nitrogênio, a oxigenação muscular, entre outros fatores, que deixam o ambiente propício aí para a construção muscular. Porém, nosso corpo consegue diagnosticar que tem um grande percentual de testosterona e que ele não necessita de produzir mais, pois já se encontra em excesso, ou seja, nosso corpo tem a inteligência de detectar esse excesso e nesse momento para de produzir testosterona, pois a função do nosso corpo é manter aí o equilíbrio hormonal. Porém, no final de um ciclo, onde para de se utilizar o esteroide, os níveis de testosterona vão reduzindo e o corpo não retorna à produção de testosterona de forma imediata. Há casos que demoram uma semana, um mês, 5 meses, um ano e em alguns casos não produzem mais. E como se sabe que quando os níveis de testosterona se encontram em baixos percentuais, pode ocasionar aí graves colaterais como perda de libido, depressão, disfunção erétil, aumento do colesterol, aumento da pressão arterial, cansaço excessivo e fadiga, perda de massa muscular, entre outros. Portanto, como viram, níveis de testosterona alterados, tanto para mais como para menos, promovem efeitos colaterais graves. O correto, portanto, é manter sempre os níveis normal para uma melhor qualidade de vida. Bom, mas voltando ao assunto, é justamente nesse momento onde precisa normalizar a testosterona, ou seja, fazer com que o organismo volte a produzir esse hormônio de forma natural, que se recomenda fazer a terapia pós-ciclo, que além de normalizar o eixo hormonal, serve também como prevenção hepática, pois durante um ciclo são usados certos tipos de drogas hepatotóxicas, o que pode causar graves danos ao fígado. O que também deve ressaltar é que a TPC não é feita para manter ou segurar os ganhos de massa muscular que foram conquistados nos ciclos, pois é praticamente impossível manter todos os ganhos a partir do momento em que se para de utilizar os esteroides anabolizantes. Muitos praticantes acham que a TPC tem essa função, porém é um equívoco. A TPC visa normalizar o eixo hormonal, ou seja, a produção de testosterona, para fugir aí dos colaterais e também proteger os órgãos vitais.
E para isso é utilizado certos tipos de medicamentos, do qual eu irei citar alguns mais utilizados aí, mas isso só mais à frente aqui no vídeo. Quando o assunto se diz respeito a TPC, algumas pessoas cometem erros frequentes. O primeiro deles é referente ao iniciar a TPC quando a droga ainda está no organismo. Esse erro é bem comum, portanto nunca deve se iniciar uma TPC enquanto tenha vestígios da droga que se utilizou no ciclo, ainda que esteja aí no corpo. Só deve iniciar a TPC a partir do momento em que o corpo já eliminou toda a droga aí utilizada no ciclo. Aí vem a pergunta, mas como saber se a droga saiu toda do meu organismo? Para essa pergunta, existem aí duas respostas. A primeira delas, e mais segura e recomendada, é fazer exames periódicos para saber como se encontra seu organismo. Também existe uma outra resposta aí que, apesar de não ser tão eficaz, obviamente como a análise de exames periódicos, também se mostra uma certa eficiência, porém sempre frisando, nada se compara a submeter-se aí a exames. Para saber como se emprega essa outra forma, é necessário saber que cada tipo de esteroide anabolizante tem um período que se chama meia-vida. Mas afinal, o que significa meia-vida de um esteroide anabolizante? Meia-vida significa o tempo que o corpo leva para eliminar a metade de um esteroide anabolizante do organismo. Para ficar mais claro aí, vamos a um exemplo. Suponhamos que você injetou 100 miligramas de propionato de testosterona hoje. Essa droga tem meia-vida aí de 2 dias. Portanto, de uma forma simples, daqui a 2 dias no seu organismo terá 500 miligramas. Daqui a 4 dias terá 25 miligramas. Daqui a 6 dias, 12,5 miligramas e assim por diante. Basicamente, a cada 2 dias temos a metade da droga no nosso organismo. Isso quando se refere ao propionato de testosterona, pois cada tipo de droga tem uma meia-vida específica. Umas com maiores períodos, outras com menores, ou seja, varia para cada tipo de droga. Para ficar mais claro, vou deixar aí uma tabela com os tipos de esteroides anabolizantes mais usados, onde tem a meia-vida de cada uma das drogas. Basta pausar aí o vídeo e procurar pela droga que você está usando ou pretende usar e ver a sua meia-vida. Geralmente, o esteroide para de fazer efeito no período de 3 a 4 meia-vida. Portanto, para simplificar, suponhamos que você esteja usando aí o decanoato de testosterona. Procurando aí na tabela, vemos que o decanoato de testosterona tem meia-vida de 7 dias. Portanto, basta multiplicar por 3 que você terá aí 21 dias, ou seja, após os 21 dias você já pode iniciar a TPC. Portanto, repetindo, pega aí a meia-vida da droga que está aí na tabela e multiplique por 3, que você terá o número de dias que a droga que você utilizou aí no seu ciclo permanece no seu organismo. Passados aí os dias, inicia-se a TPC. Uma breve ressalva é que quando há uma mistura de duas drogas, deve sempre multiplicar por 3 a droga que tem meia-vida mais longa, ou seja, a que demora mais tempo para sair do seu corpo. Sempre lembrando que para saber de forma exata, é sempre recomendado um exame para saber como se encontra aí seu organismo. Já quando se diz respeito a que medicamentos e dosagens devem ser utilizados em uma TPC, o que deve se ter em mente é que não existe um medicamento específico ou dosagens específicas para se utilizar em uma TPC, ou seja, não existe uma receita pronta. Os medicamentos que se utilizam em uma TPC variam conforme a droga, o uso da droga que foi aí utilizada no ciclo, ou seja, a TPC deve ser algo individual, com dosagens específicas para cada pessoa, como também o medicamento que às vezes são utilizados em algumas, em outras não são utilizados. Como disse, não existe uma receita pronta, varia de tipo de droga utilizada, tempo de ciclo, genética. Portanto, um aviso que fica, se você não tem um acompanhamento de um profissional, cuidado com as chamadas TPCs prontas, pois tende a não surtir efeito, o que pode, obviamente, provocar colaterais. Individualize sua TPC, ou seja, cada caso é um caso. Os medicamentos mais utilizados, geralmente em uma TPC, variam. A silimarina atua impedindo as toxicidades no fígado. O anastrozol impede que o hormônio masculino se transforme em feminino.
O HCG, aí o hormônio da gonadotropina humana, impede que você tenha aí o hipogonadismo. O órgão Shield, que caracteriza por ser um suplemento aí que protege e restaura funções hepáticas, cardiovascular e próstata. O citrato de clomifeno, que inibe o estrogênio e restaura a testosterona. E o citrato de tamoxifeno, que evita o crescimento das mamas dos homens, ou seja, a ginecomastia. Citradem, também, que trata-se também de um inibidor de aromatase, inibe a conversão do estrogênio. Portanto, no geral, esses medicamentos são os mais utilizados, porém não são regras e eles variam, como disse, de TPC para TPC. O que também é muito importante ressaltar e deixar algumas observações: o uso de HCG em ciclos como de oxandrolona se torna desnecessário, apesar que pode ser utilizado. Quando se diz respeito à trembolona, trata-se de um esteroide que não aromatiza, portanto o tamoxifeno e o clomifeno são drogas que não são viáveis dentro de uma TPC de trembolona. Porém, durante um ciclo de trembolona pode ocasionar aumento nos níveis de prolactina. Portanto, o uso de inibidores de aromatase, como o citradem ou anastrozol, inibe a enzima aromatase, que é responsável pela conversão do estrogênio. Portanto, como viram, as TPCs variam e torna a repetir, não existe receita pronta. A respeito do tempo que se deve empregar a TPC, é um outro ponto que não existe um protocolo fixo. Geralmente varia, dependendo da droga e também do tempo que ela foi utilizada. Um exemplo, a trembolona, o ciclo deve ficar aí entre 45 a 60 dias. Já ciclos de duração de 6 a 8 semanas de drogas consideradas mais leves, aí, como a oxandrolona, o stano, o masperon, as TPCs podem serem mais curtas, variando aí de 30 a 45 dias. Um alerta é quando se diz respeito ao clomifeno, pois pode causar efeitos colaterais graves, principalmente aí, alterações aí na visão. Por isso, cuidado, e reforço novamente. Assim como ao iniciar um ciclo é extremamente necessário o acompanhamento médico, na TPC, que é um momento muito crítico, também é indispensável a presença desse profissional, que se torna peça importante nas escolhas de medicamentos, dosagens específicas e cuidados que devem existir no protocolo de TPC. Cuidado, não brinque. A TPC é algo fundamental no período pós-ciclo. Não vacile, pois pode lhe trazer graves problemas aí se não for feita da maneira correta. E o que se deve fazer para saber se os hormônios se normalizam, nada mais correto do que fazer exames para constatar se estão nos níveis normais. Se acaso permaneçam alterados, aí você pode continuar aí com a TPC. Bom, pessoal, foram essas dicas e informações que passei para vocês, eu espero que sejam úteis. Dá uma passadinha na Shazam Suplementos, www.shazamsuplementos.com.br, e dá uma passadinha também no site Musculação e Emagrecimento. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, e para vocês o meu abraço. E até mais.